Uma discussão entre brasileiros e o Kamil Galiv, especialista em Rússia, traz alguns pontos curiosos. Seria a Rússia um Brasil com ferrovias? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Kamil Galiv é um russo que mora nos Estados Unidos e é especialista em política do Oriente, inclusive da própria Rússia. Ele oferece vários insights bastante interessantes no Twitter e em outras redes sociais. Já fizemos alguns vídeos aqui com base em threads dele. Mas uma curiosa troca de mensagens aconteceu quando alguns brasileiros estavam interagindo com ele em uma thread em que ele descreve a Rússia como tendo um padrão ético peculiar, em que as pessoas são muito éticas em suas relações privadas, mas absolutamente não éticas em relações públicas. As pessoas se importam quando falam com conhecidos, geralmente honram o combinado e se importam com o resultado. Mas o que é do governo, ninguém se importa. O que é público, ninguém dá valor, ninguém cuida. Segundo ele, os americanos e até os europeus têm essa característica, em contradição. O que é público, o que é de todos, é tão importante quanto aquilo que é particular, aquilo que é privado. Daí, os brasileiros apontaram que o comportamento russo é exatamente o mesmo que o do brasileiro. Portanto, a Rússia seria um espelho do Brasil. Kamil Galiv concorda. Ele diz que muita gente repete por aí uma frase que ele discorda totalmente, que a Rússia é um Upper-Volta, que é o nome antigo da Rodésia, com armas nucleares. Ele acha que a comparação não teria nenhuma lógica. A comparação muito mais lógica seria: a Rússia é um Brasil com ferrovias. Lógico, é impossível comparar totalmente países, toda cultura, estilo de vida, história, tudo é completamente diferente, mas se pode comparar alguns aspectos específicos, e neste caso, a visão ética com relação ao bem público talvez seja um deles. De fato, é inegável que existem muitas coisas parecidas na cultura social entre Brasil e Rússia, e isso deveria mesmo servir como um alerta para nós. Cuidado para não seguir o caminho da Rússia. A primeira delas é a corrupção galopante dentro do Estado. Certamente a quadrilha organizada do PT por aqui foi particularmente ruim em termos de corrupção, mas eu tenho certeza que eu não preciso me esforçar muito para te convencer de que a corrupção sempre houve aqui no Brasil e nunca vai deixar de existir. Pode não existir mais como uma quadrilha organizada na presidência da República, mas dentro do governo tem muito disso. Vendo o desastre que está sendo essa guerra de invasão da Ucrânia, isso é até positivo no caso da Rússia. Se não houvesse corrupção, a Rússia seria muito mais efetiva e isso seria muito mais problemático. Mas, via de regra, a corrupção prejudica o Estado, prejudica a sociedade. Outra coisa similar é o desapego a tradições e contratos. Constituição é coisa que o Brasil troca de tempos em tempos. O tempo médio de validade das constituições aqui é de 30 anos. E batata, já tem gente falando em nova Constituição neste momento. Da mesma forma, a Rússia, desde o fim do Império, mudou tanta coisa que não há nenhuma Constituição firme por lá. Talvez isso mostrasse até um certo valor libertário, não fosse o fato que eu considero esse desprezo do povo brasileiro pela Constituição algo muito mais de desprezo por contratos do que a ideia de leis imutáveis e rígidas. Vemos isso também no amor do povo por soluções mágicas e líderes carismáticos. O Brasil, de forma não diferente da Rússia, está sempre buscando um salvador da pátria, que irá implantar o socialismo salvador. Quando encontra um líder com tendências autoritárias, pode se amarrar facilmente. Veja Getúlio Vargas, a coisa mais absurda e sem sentido que eu vejo na história brasileira, que me deixa mais envergonhado e apavorado aqui no Brasil, é o fato histórico conhecido de que os brasileiros elegeram Getúlio Vargas depois da ditadura dele. O cara foi um ditador, matou, destruiu um monte de gente, acabou com a liberdade do povo, engessou a economia brasileira em um estilo de comando central quase comunista, totalmente anacrônico, e quando finalmente conseguiram tirar ele do poder, fizeram eleições livres e o populacho Brazuca foi lá e votou do cara. Isso simplesmente não entra na minha cabeça. É mais ou menos o medo que eu sinto dessas eleições e a volta do Lula de novo. Por mais que seja provado o mal feito por Lula, tem gente que eu não consigo imaginar por qual motivo pretende votar no Lula de novo. Mas isso se reflete também em pequenas coisas do dia a dia. Danificar ônibus público, praças, sujar
bancar praias. Se algo é público, não é de ninguém, então eu posso me apropriar sem problemas. É o pensamento de muitos brasileiros e muitos russos. Não preciso cuidar do que é público, posso jogar lixo na rua, posso levar o aro do óculos da estátua de Carlos Drummond de Andrade de lembrança, é público mesmo, não é de ninguém. Eu não sou especialista em Rússia, mas parece ser o exato mesmo problema russo descrito por Kamil Galiv. Mas a coisa não para aí. Alguém aponta que o brasileiro não tem a cultura de vitimização histórica e sentimento de revanche que é muito comum na Rússia. Lógico, essa guerra do Putin é absurda sob qualquer ponto que se veja, mas seria ilusão não lembrar que o povo russo tem mesmo muito dessa visão do Putin, de que o Império Russo é algo grandioso que pertence aos russos, mas que foi atacado por outras forças do Ocidente que diminuíram a grandeza da Rússia. A Rússia está destinada à grandeza, mas existem países que atrapalham. E daí Kamil Galiv responde: construam as ferrovias então. Eu não tenho certeza se eu entendi o que ele disse, mas a minha interpretação foi que, na verdade, o Brasil tem o exato mesmo problema que a Rússia. Veja, é possível aplicar até uma visão miniaturizada da teoria da Heartland ao Brasil. O Brasil tem um litoral e muitos portos, é verdade, mas o fato é que, com tudo isso, não somos um país focado em negócios com o exterior, em compra e venda. Em nossa história, por qualquer motivo que seja, sempre fomos focados para o interior, para fazer negócios só entre nós. E temos um interior igualmente inacessível de tão grande. Embora existam hidrovias, certamente poderíamos ter um enorme impulso econômico e militar com a construção de ferrovias. Da mesma forma que a Heartland russa, a América do Sul inteira é um grande planalto cuja única barreira significativa são os Andes. Tudo dos Andes para cá pode ser tomado pelos brasileiros. E tal como na Rússia, o que historicamente aconteceu foi isso mesmo aqui. É só ver o mapa original do Brasil no Tratado de Tordesilhas e ver o quanto, em tese, já roubamos do território da América Espanhola. É exatamente o mesmo princípio da Heartland com os russos. O brasileiro tem sim essa visão de que somos o país do futuro, que existe muita riqueza no Brasil, muito futuro, mas que no passado fomos roubados por forças imperialistas. Até hoje em dia, o maior pesadelo de muito nacionalista brasileiro é que estrangeiros querem roubar as riquezas da Amazônia. Então, sim, só não somos expansionistas porque não temos força para isso. No momento que o país tiver de fato ferrovias interligando todo o país, a força econômica que isso irá gerar pode muito bem justificar brincadeiras expansionistas. Os russos arrumaram pretextos fajutos para invadir a Ucrânia. Não temos pretextos similares aos deles, mas é sempre fácil inventar pretexto. Dá para ver o risco de governos autoritários por aqui, principalmente governos de esquerda. Lula só saiu do governo quando foi saído e arrisca, embora eu ache ser pequena essa chance, ainda voltar. Ao contrário da esquerda, que adora chamar a direita de autoritária por aqui, a verdade é que a esquerda é muito mais autoritária, tem essa característica muito mais marcante. O Putin brasileiro, se um dia existir, será muito mais parecido com Lula do que com Bolsonaro. Vide Getúlio Vargas. E cuidado com isso, a tentação do ditador de invadir países porque está perdendo popularidade é grande. No final, minha visão é que brasileiros e russos têm um entendimento fundamentalmente errado sobre o que traz riqueza a uma sociedade. Ambos os países concentram suas economias em minérios e agricultura. Veem a riqueza como tesouro. Riqueza é algo que você tira do solo e te torna rico. Daí a importância que brasileiros dão ao subsolo da Amazônia ou ao ouro que foi tirado por Portugal e o medo de perderem isso para estrangeiros. Americanos e europeus, por outro lado, veem a riqueza da forma correta. Riqueza é comércio, é troca voluntária. Quanto mais comércio você fizer, quanto mais interações econômicas voluntárias as pessoas tiverem, mais riquezas elas geram. Porque, de fato, essa é a única forma de gerar riqueza. Tesouro não é riqueza. Se você planta a terra ou tira petróleo dela, isso não te deixa rico, a menos
que você venda isso para alguém. A riqueza é gerada no comércio apenas. E quando você vender isso, você vai trocar o petróleo que você valoriza menos pelo dinheiro que você valoriza mais. E a outra pessoa vai trocar o dinheiro que ela valoriza menos pelo petróleo que ela valoriza mais nessa troca. Ambos os lados saem ganhando. Um bom negócio entre duas pessoas traz lucro para ambas. Eu vejo muitos brasileiros ainda encarando o comércio e outras relações humanas como um jogo de soma zero. Alguém sempre leva vantagem, alguém perde. Não, o bom negócio é aquele em que ambos saem ganhando, e isso é muito mais fácil de acontecer do que as pessoas pensam. Essa visão se encaixa muito bem com a Rússia descrita por Camil Galiv e explica até o desprezo pelo público. Se você acha que o valor das coisas está na coisa em si e não na interação entre as pessoas, seu incentivo é justamente usar o máximo possível daquilo que é público. Pouco se importa com o resultado final. Pessoas vão ficar chateadas com você? Quem se importa? A interação entre pessoas não é importante. Importante é o tesouro. É uma visão puramente extrativista. Se você ver o bem público como um palco de interações entre as pessoas e essas interações como sendo algo que realmente gera valor, sua visão vai mudar naturalmente. O capitalismo, as trocas voluntárias, são a única correção necessária. E felizmente a informação descentralizada e distribuída vai chegar nas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto na Rússia, e elas vão evoluir para isso. Obrigado pela audiência.